Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Resenha em Dobro Futebol Clube. Mas hoje a resenha não vai ser em dobro, eu tô sem o meu companheiro de resenha hoje mais uma vez por causa do jogo de ontem. O Léo gritou tanto, ele torceu tanto, ele vibrou tanto que o meu companheiro de resenha tá sem voz, tá rouco, tá fanho, ele não consegue falar. Ele já saiu lá do local do jogo com a voz muito ruim, já com a garganta dolorida de tanto que ele gritou. A gente tem assistido jogos do Brasil aqui na Praça do Artesanato em Guararema. A gente só não foi assistir Brasil e Escócia porque estava um dia muito frio, choveu e como é uma área aberta, a gente decidiu ficar por casa e assistir o jogo aqui mesmo. Mas ele gritou tanto, ele vibrou tanto, ele se empolgou tanto que o meu companheirinho está sem voz para a gente gravar a resenha hoje. Então eu vou aqui conversar com vocês a respeito desse jogo do Brasil com o Japão. E não só do jogo com o Brasil com o Japão, mas do que aconteceu ontem na Copa do Mundo. Primeira rodada de mata-mata, eu já tenho a Alemanha eliminada, eu já tenho a Holanda eliminada. Bom, de certa forma isso pode ser positivo para a gente, porque a única equipe nessa competição que poderia igualar o nosso pentacampeonato, que poderia chegar a 5 títulos, ela era a Alemanha, uma vez que a Itália não se classificou. Então a Alemanha fora já não há esse risco. Ninguém pode se igualar ao Brasil em 5 títulos mundiais. Aconteça o que acontecer, todo mundo tenta, mas por enquanto, e pelo menos até 2030, só o Brasil é penta. Se a gente não for, se é que a gente não vai ser ex esse ano. Vamos falar um pouquinho do jogo Brasil-Japão? Gostaria de pedir para você interagir com a gente aí nos comentários, dando a sua opinião, o que você achou, se você concorda ou não concorda, tá bom? Vamos lá, pessoal, jogo difícil, como a gente já imaginava que seria. Eu acredito que ninguém imaginou que seria uma partida fácil. O Japão cresceu muito, o futebol no Japão se desenvolveu demais nos últimos anos. É uma equipe fisicamente forte, rápida, muito veloz e uma equipe taticamente muito obediente dentro de campo. Ninguém imaginou em momento algum que seria uma partida fácil. Mas, pelo que a gente viu no começo dessa Copa, eu imaginei que o Japão iria propor um pouquinho mais o jogo contra o Brasil e eles não fizeram isso. Ficaram encaixotadinhos ali, bem amarradinhos na sua defesa, com as linhas muito baixas, jogando especificamente no erro do Brasil. E foi nesse erro do Brasil que aconteceu que o Japão acabou abrindo o placar. O que eu posso falar para vocês sobre a equipe brasileira? Eu também já imaginava que o Brasil viria com a mesma formação do jogo com a Escócia. Mais uma vez, e eu reforço para vocês aqui, o que tanto eu como o Léo já temos falado com vocês nos outros vídeos, nós não conseguimos entender os motivos, as razões, como diria o Chaves, né? Causa, motivo, razão e circunstância da permanência do Casemiro como titular. Mas enfim, a gente imaginou que ele viria com a mesma formação do jogo com a Escócia, e realmente aconteceu. Como a gente já comentou com vocês aqui, eu e o Léo somos palmeirenses, a gente acha, apesar de ser muito multicampeão, a gente acha o nosso Abel Ferreira muito teimoso, e eu acho que a gente encontrou um cara que consegue ser mais teimoso ainda do que o Abel. Mais uma vez ele entrou nesse jogo com o Japão, com o Casemiro titular, e o Casemiro já vinha para mais uma partida horrível, já vinha para mais uma partida desastrosa. Primeiro tempo, o Casemiro, não só do Casemiro, mas do Brasil em si, o primeiro tempo do Casemiro péssimo, desastroso. Tomou um cartão bobo com 10 minutos. No lance do gol do Japão, poderia ter feito uma falta, matado a jogada, mas não fez a falta, porque como ele já tinha tomado um cartão muito cedo, ia ser expulso. E aí chega no segundo tempo a gente imaginando que o Ancelotti ia tirar o Casemiro, mas não, mas ele permanece com o Casemiro em campo.
E uma daquelas, como é que digamos assim, né? Uma daquelas redenções que só o futebol consegue oferecer, o Casemiro consegue encontrar uma boa bola ali e empata o jogo para o Brasil, mas não apaga o primeiro tempo muito ruim que ele fez, não apaga todos os outros jogos muito ruins que ele fez e não apaga a partida ruim que ele continuou fazendo depois do gol. Realmente tá difícil de entender a lógica na cabeça do Ancelotti do porquê a permanência desse jogador como titular, se eu tenho outro jogador na equipe pedindo passagem no lugar do Casemiro. Falando do primeiro tempo do Brasil, um primeiro tempo muito lento, uma equipe muito lenta, uma equipe sem criatividade, uma equipe previsível. A impressão de que dava pra gente ali é que aqueles jogadores que estavam em campo ontem queriam estar em qualquer outro lugar, menos ali, jogando bola. Um primeiro tempo assim, péssimo. A equipe completamente fora da casinha, sabe-se lá onde eles estavam. Até conversava com o Léo lá durante o jogo, o Ancelotti precisa conversar, dar um chacoalhão nessa galera aí depois no intervalo, porque não dá, tá muito difícil, não tem condições desse jeito. A equipe preguiçosa em campo, equipe sem inspiração nenhuma. A gente comentou, Ancelotti precisa chamar essa galera para conversar, porque desse jeito aí não dá, estamos sendo eliminados na Copa. E a palavra do primeiro tempo para o segundo é exatamente essa. A palavra se chama mudança de atitude. Eu acho que é a palavra que manda no jogo. Só a entrada do Endrick já mudou o ambiente da seleção. Vocês que assistiram o jogo, vocês mesmo perceberam a reação de quem estava no estádio quando viram o Endrick aquecendo para entrar. E foi exatamente o que aconteceu na partida. A entrada do Endrick, certamente a conversa que o Ancelotti teve com o time no vestiário, você vê que houve uma mudança de chave no Brasil. O time entrou com outra postura, o time entrou com outra atitude, foi para cima do Japão, colocou volume de jogo, colocou pressão, começou a acumular oportunidades e acabamos vencendo o jogo de virada por 2-1, classificados às oitavas de final da Copa do Mundo, o Japão eliminado. Quero que vocês distingam o Brasil do primeiro tempo do Brasil do segundo tempo. Brasil do primeiro tempo não vai a lugar nenhum. Brasil do primeiro tempo cai já na próxima fase, nas oitavas de final, com sorte chega até as quartas, mas cai nas oitavas. O Brasil do segundo tempo já é um time sim que pode chegar a algum lugar. Título? Não, título não sei. Acho difícil. O Brasil é uma equipe ainda em construção, o Brasil é uma equipe que ainda tem muito a evoluir, o Brasil é uma equipe que ainda tem muitos problemas, então ainda não consigo visualizar título. Mas sim, com esta atitude, com esta postura, a maneira com qual eles entraram em campo no segundo tempo, isso sim pode levar a equipe a algum lugar. Quem sabe até uma semifinal, quem sabe ou não até a final. Mas tem que ser esse tipo de atitude, esse tipo de postura. Por que o Brasil já não consegue entrar em campo já dessa forma? Por que o Brasil já não consegue entrar em campo já jogando dessa maneira, com essa atitude, com essa postura, com essa determinação, já impondo o seu jogo, já impondo o seu futebol para o adversário? Por que tem que esperar tomar um tapa na cara para acordar? Porque foi assim. Precisou tomar um tapa na cara do Marrocos para acordar, precisou tomar um tapa na cara do Japão para acordar. Haiti e Escócia não serve de parâmetro, não dá pra gente dizer nada, mas precisou tomar um tapa na cara, tomar um chacoalhão ali pro time acordar. Gente, a partir de agora, é cada jogo um mais difícil que o outro. Pega uma Noruega, pega uma Argentina aí no meio do caminho, pode ser que não dê mais tempo. Se precisar tomar esse tapa na cara para acordar, pode ser que não dê mais tempo para acordar, pode ser que os próximos adversários não permitam isso. Então, é hora realmente do Ancelotti continuar fazendo o trabalho ali de grupo que ele está fazendo, mas essa chavinha
que se virou do primeiro tempo para o segundo do jogo de ontem, ela tem que permanecer virada. O Brasil tem que começar já impondo o talento individual dos seus jogadores, impondo o peso da camisa, a mística da camisa. É o adversário que tem que ficar com o pé atrás, não é o Brasil. É o adversário que tem que olhar, olha, é o Brasil. Putz, pegamos o Brasil. Caramba, o adversário é o Brasil. Putz, pegamos o Brasil já agora. É o adversário que tem que ficar receoso. Não é a gente. Então o Brasil precisa começar já a entrar, manter a chavinha que virou ontem, manter essa chavinha na mesma posição que terminou o jogo de ontem. Para nós entrarmos já de forma um pouco mais impositiva, um pouco mais firme contra os outros adversários. O adversário que tem que sentir o peso da camisa do Brasil, não o contrário. Como muita gente estava falando nas redes sociais esses dias, eu vivi para ver o futebol brasileiro preocupado com o Japão. E eles não estão errados, pessoal. Mas agora, se mantivermos essa chavinha na mesma posição de quando acabou o jogo de ontem, aí eu acredito sim que esse time pode ir mais longe do que os prognósticos que têm sido feitos para a seleção brasileira agora em 2026. Falando um pouquinho dos outros jogos da Copa, bom, vou falar sincero para vocês, gente, a Alemanha nunca enganou ninguém. Fizeram 7-1 em Curaçao lá, mas é a mesma situação do Haiti e a Escócia com o Brasil, equipe extremamente fraca. A Alemanha simplesmente fez o que tinha que fazer e pronto, acabou. Mas um futebol muito ruim, um futebol muito burocrático, um futebol sem inspiração nenhuma, um futebol que em nenhum momento nessa Copa honrou as 4 estrelas que a Alemanha leva na camisa, mas também é uma equipe que está passando por mudanças, é uma equipe em construção. E esse time da Alemanha, sinceramente, não enganava ninguém, não. Já vai tarde e segue aí pagando o 7-1 que fez contra o Brasil na Copa de 2014. O Paraguai passou nos pênaltis, mas provavelmente o próximo adversário do Paraguai é a França. E se der a lógica, a Copa já acaba por aí pro Paraguai também. O Paraguai, veja bem, pessoal, falando de lógica, tá? Se der a lógica, o Paraguai não deve passar da França. Do outro lado, nós ficamos acordados até de madrugada assistindo Holanda e Marrocos. Que jogo! Um jogo fantástico, um jogo muito bom de assistir. Aquele jogo que a gente gosta de ver. Correria para cá, correria para lá, trocação daqui, trocação ali, chance de um lado, chance para o outro, defesa de um lado, defesa de um outro. 1-1 no tempo normal, prorrogação, manteve-se 1-1, pênaltis, e nos pênaltis o Marrocos foi superior. Apesar da grande partida que fez o Verbruggen, goleiro da Holanda, mas eu confesso que fiquei triste com a eliminação da Holanda ontem, não pelo futebol em si, não pela equipe em si, mas pela história que o Gakpo viveu, não é? Para você que não sabe ainda, a namorada do Gakpo estava grávida e ela sofreu um aborto espontâneo, o filho deles acabou falecendo. O Gakpo sentiu muito. A delegação holandesa, quando isso aconteceu, não fez nenhuma pressão para que o Gakpo permanecesse com a equipe. Mas ele, não, quero ficar. Mesmo passando pelo pior momento da vida dele, fez o gol que poderia colocar a Holanda na próxima fase das Copas. Mas, de modo geral, o Marrocos foi muito superior à Holanda na partida inteira. Seria futebolisticamente injusto que o Marrocos fosse derrotado. O Marrocos vence nos pênaltis e está classificado à próxima fase da Copa do Mundo. Hoje temos jogos muito bons também. Acredito que a Noruega deve passar da Costa do Marfim. Acredito também na classificação da França diante da Suécia e acredito na classificação do México diante do Equador. Mas uma coisa eu acho que eu posso dizer para vocês aqui, não vejo nenhum desses jogos fáceis. E como o futebol gosta de pregar peças na frente, então se você tiver disponibilidade aí na sua casa, durante o seu dia de trabalho,
Se você tiver disponibilidade, eu acho que vale a pena assistir. E, mais uma vez eu te peço, se você chegou até aqui, você gosta desse tipo de conteúdo, você está gostando do trabalho que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos nos dispondo a fazer para vocês, eu peço a sua curtida nesse vídeo. Por quê? Porque a sua curtida ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante e que ele pode e deve ser distribuído para outras pessoas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está gostando do trabalho que eu e o Léo estamos fazendo aqui para vocês, deixa a sua curtida nesse vídeo, se inscreve no canal e, se você puder, a gente te pede também, compartilhe com outras pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo futebolístico, que não é monetizado, nós não somos monetizados pelo YouTube, não temos patrocinadores, ou seja, nós não temos compromisso com ninguém. Nosso compromisso é apenas com a análise real, a análise dos fatos. Nosso compromisso é apenas trazer a nossa opinião sincera para você que está aí do outro lado. Nós não temos compromisso de agradar ninguém. Nosso compromisso é apenas falar a verdade para você e deixar esse espaço aberto para suas opiniões e os seus comentários. Vamos para mais um dia de Copa do Mundo e meu parceirinho Melhorando a Garganta entre hoje para amanhã, ele já está de volta para a nossa próxima resenha. Um abraço a todos, obrigado e nos vemos no próximo vídeo.